1 Samuel, capítulo 14. Um dia Jonatas disse ao rapaz que carregava suas armas: "Vamos até o acampamento dos filisteus, que está do outro lado do desfiladeiro." Porém, Jonatas não havia contado ao seu pai o que ele iria fazer. Saul estava em Migron, perto de Gibeá, acampado debaixo de um pé de romã, e com ele estavam mais ou menos 600 homens. O sacerdote que usava o manto sacerdotal era Arias, o filho de Aitube e sobrinho de Cabô. E Cabô era filho de Finéias e neto de Eli, o qual havia sido sacerdote de Deus, o Senhor, em Siló. E os homens não sabiam que Jonatas havia saído do acampamento. E no desfiladeiro que Jonatas tinha que atravessar para chegar ao acampamento dos filisteus, haviam duas grandes pedras, uma de cada lado da passagem, e uma era chamada de Bozes e a outra de Senen. Uma estava do lado norte do desfiladeiro, de frente para Niquimas, e a outra do lado sul, de frente para Geba. Jonatas disse ao rapaz que o acompanhava: "Vamos até o acampamento desses filisteus pagãos, e pode ser que o Senhor Deus nos ajude. E será que, se Ele nos ajudar, nada poderá impedir de nos dar a vitória, ainda que sejamos poucos." E o rapaz lhe respondeu: "Faça o que você achar melhor. Eu estou com o Senhor." Jonatas lhe respondeu então: "Muito bem, então vamos até lá, e deixemos que aqueles homens nos vejam. E se eles disserem para que fiquemos parados até que eles cheguem perto de nós vamos obedecer. Mas se disserem para irmos até o lugar onde eles estão, nós iremos. E isto será o sinal que o Senhor Deus nos deu para ter a vitória." Aí então os dois deixaram que os filisteus os vissem. Então eles disseram: "Vejam, alguns filisteus estão saindo da toca, de onde eles estavam escondidos." Então os soldados filisteus chamaram Jonatas e o rapaz: "Venham até aqui, nós queremos mostrar uma coisa a vocês." E Jonatas disse ao rapaz: "Siga-me, pois o Senhor Deus nos deu a vitória sobre os filisteus." Ele subiu engatinhando e o rapaz o seguia. Jonatas ia atacando e derrubando os filisteus, e o rapaz ia matando. Neste primeiro ataque eles mataram cerca de 20 homens, numa área de mais ou menos 1.200 metros quadrados. E todos os filisteus que estavam no acampamento ficaram apavorados. Os patrulheiros e os soldados do acampamento tremeram de medo, e a terra também tremeu, e houve uma grande confusão. Os espiões de Saul que estavam nas terras de Gibeá, no território de Benjamim, eles viram que os filisteus estavam tontos, correndo para lá e para cá. Então Saul disse aos seus oficiais: "Contem os nossos soldados e vejam quem está faltando." Eles contaram e viram que estava faltando apenas Jonatas e o rapaz, que carregava as suas armas. Então Saul disse a Aias, o sacerdote: "Traga aqui a arca da aliança." Ele disse isso porque naquele tempo a arca da aliança do Senhor ia na frente do povo de Israel. E enquanto Saul falava com o sacerdote, a confusão no acampamento filisteu aumentava ainda mais. Então Saul disse ao sacerdote:
você não precisa mais consultar o Senhor. Aí então ele e os seus homens entraram na batalha contra os filisteus. E estes, em completa confusão, estavam lutando uns contra os outros. E os hebreus que haviam passado para o lado dos filisteus e tinham ido para o acampamento com eles, mudaram de lado e se juntaram com Saul e Jonatas. Os israelitas que estavam escondidos nas montanhas de Efraim também souberam que os filisteus estavam fugindo, então eles se reuniram e atacaram os filisteus, lutando em todo o caminho até Bet-Aven. E o Senhor Deus deu naquele dia a vitória ao povo de Israel. E naquele dia os israelitas estavam fracos de fome, porque Saul havia feito um juramento de quem comesse qualquer coisa neste dia antes dele se vingar dos seus inimigos seria amaldiçoado. Então, por isso, ninguém havia comido nada o dia todo. E todos eles chegaram a um bosque e ali acharam mel puro por toda a parte. As árvores estavam cheias de mel, mas ninguém comeu nada por causa do juramento de Saul. Mas Jonatas não havia ouvido o seu pai dar a ordem ao povo, e por isso ele estendeu o seu bastão, molhou a ponta dele no favo de mel e comeu um pouco de mel. E logo se sentiu melhor. Mas um dos homens disse-lhe: todos nós estamos fracos de fome, mas o seu pai nos ameaçou dizendo: quem comer qualquer coisa hoje será amaldiçoado. Então Jonatas disse: o meu pai fez uma coisa tão terrível com o nosso povo? Vejam só como eu estou bem melhor comendo um pouco de mel. Teria sido bem melhor se o nosso povo tivesse comido o alimento que tomou do inimigo quando o derrotou. Então imaginem quantos mais filisteus eles teriam matado. E naquele dia os israelitas derrotaram os filisteus, lutando desde Miquimas até Aijalon. E nessa altura os israelitas já estavam muito fracos de fome. Por isso eles avançaram sobre aquilo que haviam tirado dos inimigos, isto é, as ovelhas, as vacas, os bezerros, e os mataram ali mesmo e comeram a carne com o sangue. Então alguém foi dizer a Saul: olhe, meu rei, alguém está pecando contra Deus, o Senhor, comendo carne com sangue. E Saul gritou: isto é traição. Rolem para mim aqui uma pedra grande. E ordenou ainda mais: vão para o meio do povo e digam a eles que tragam aqui para mim os seus gados e as suas ovelhas, e que os matem e os comam aqui, e não pequem contra Deus, o Senhor, comendo carne com sangue. Então por isso, naquela noite, todos trouxeram o seu gado e mataram ali. E Saul construiu um altar para o Senhor Deus. E este foi o primeiro que ele construiu. Depois Saul disse aos seus soldados: vamos descer de noite e atacar os filisteus. E até o amanhecer nós tomaremos tudo o que eles têm, e não deixaremos nenhum filisteu vivo. Então todos eles responderam: faça o que o Senhor achar melhor. Mas o sacerdote respondeu: vamos primeiro consultar a Deus, o Senhor. Então Saul perguntou a Deus, o Senhor: devemos atacar os filisteus? Tu, Senhor, darás a vitória ao povo de Israel? Mas naquele dia, Deus, o Senhor, não respondeu nada. Então Saul disse aos oficiais: venham aqui e descubram que pecado foi cometido hoje. Eu prometo pelo Deus vivo, o Salvador de Israel, mesmo que o culpado seja o meu filho
Jonatas eu o matarei. Porém ninguém respondeu nada. Então Saul ordenou: fiquem todos de um lado, e eu e o meu filho Jonatas ficaremos do outro. E então eles responderam: façam o que o senhor rei achar melhor. Então Saul disse ao Senhor, o Deus de Israel: ó Deus, meu Senhor, por que tu não me respondestes hoje? Ó Senhor, Deus de Israel, responde por meio de sorteio. E se a culpa for minha ou de Jonatas, responde pela pedra marcada por Urim. Mas se a culpa for pelo teu povo de Israel, responde pela pedra marcada Tumim. E a resposta de Deus, o Senhor, indicou a Saul e a Jonatas, e não aos soldados. Então Saul disse: façam de novo o sorteio agora, para saber se a culpa é minha ou de meu filho Jonatas. E Jonatas foi o indicado. Então Saul lhe perguntou: o que foi que você fez, meu filho? E ele lhe respondeu: eu tirei um pouco de mel com o meu bastão e estou aqui pronto para morrer. Então Saul disse: que Deus me mate se você não for morto. Mas os soldados responderam: isso nunca, Senhor nosso rei, pois foi Jonatas que deu essa vitória ao nosso povo, ao povo de Israel. Jonatas não deve morrer. Nós prometemos pelo Senhor, o Deus vivo, que ele não vai perder nenhum fio de cabelo, pois o que ele fez hoje foi conseguido com a ajuda de Deus, o Senhor. Então os soldados salvaram Jonatas da morte. E então Saul parou de perseguir os filisteus e eles voltaram para suas terras. E depois que Saul se tornou o rei de Israel, ele lutou contra povos vizinhos, que eram seus inimigos, os povos de Moabe, de Amon e de Édom, os reis de Zoba e os filisteus. E em toda a parte que ele lutava era vitorioso. Saul lutou corajosamente e venceu os amalequitas e defendeu o povo de Israel de todos os ataques. Saul tinha 3 filhos homens: Jonatas, Isvi e Malquisuor. E a sua filha mais velha se chamava Simerabe e a mais nova Mical. A sua mulher se chamava Ainoa e era filha de Aimás. E o comandante do exército de Saul era o seu primo Abner, filho de seu tio Ner. Quis o pai de Saul e Ner, o seu tio, eram filhos de Abiel. E durante toda a sua vida Saul lutou ferozmente contra os filisteus. E sempre que ele encontrava um homem forte e valente, ele alistava em seu exército.